Glória a Deus, muito bom. Vamos seguir então, a gente está na nossa série de mensagens, famílias que fazem discípulos. E hoje nós estamos no quarto sermão, na quarta mensagem da nossa série. E o título dessa mensagem, coincidindo com tudo que foi cantado aqui, com o nosso cântico no início, no nosso prelúdio, a fé que começa em casa. A fé que começa em casa. Meus irmãos, nas últimas semanas a gente tem caminhado numa verdade central, em cima de uma verdade central, que é Jesus não nos chamou para simplesmente frequentar cultos. Jesus não nos chamou simplesmente para isso, mas para sermos seus discípulos, seguidores, seguirmos a Jesus. Na primeira mensagem, os irmãos devem se lembrar, nós falamos sobre o chamado de Cristo, Vem e segue-me, em cima ali do Evangelho de Marcos. O discipulado começa quando Jesus nos chama para perto dele e para seguirmos. Na segunda mensagem, no Evangelho de Lucas, a gente aprendeu sobre seguir Jesus tem um custo. Qual é esse custo? Negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz. Ou seja, o discipulado exige renúncia. E na semana passada, a terceira mensagem, no Evangelho de João, nós vimos que não há fruto sem permanência. Lembra? A gente falou da videira. Não há fruto se nós não permanecermos no Senhor, se nós não dependermos de Cristo. O texto dizia: permanecei em mim. Muito bem. Mas agora surge uma pergunta importante. Onde esse discipulado ganha forma e prática no nosso cotidiano? E a resposta é: dentro de casa. Dentro da nossa casa. Porque a fé bíblica, ela nunca foi planejada apenas para o templo, mas ela foi planejada para a mesa. Esse tempo que a gente teve aqui não foi gostoso? Tempo de mesa. Foi para esse tipo de relacionamento que o Senhor nos chamou. É para isso aqui. Porque do jeito que você está aí, você tem comunhão, sabe com o quê? Com a nuca do vizinho da frente aí. Está um sentadinho atrás do outro, você está olhando a nuca. Quem tem cabelo comprido nem dá para ver a nuca. Mas foi para esse tempo aqui de mesa, foi para isso que o Senhor nos chamou. Para esse tempo de comunhão, para esse viver. E o discipulado diz respeito a esse tipo de caminhada. Foi para isso que nós fomos chamados. Não para sentar aí, só assistir um culto, ir embora e viver a sua vida. Não, é muito mais do que isso. É dentro de casa, quando a gente se reúne e a gente conversa, quando a gente começa a falar a respeito de Jesus dentro do nosso lar, onde a pauta Cristo, ela é permanente na nossa casa. Começa dentro da nossa casa. Não pode começar aqui. Tem que começar dentro da nossa casa. E isso que nós vamos meditar nessa noite. E o texto que nós iremos meditar nessa noite está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. O texto diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse é o texto dessa noite. E aqui em Deuteronômio, Israel está às portas da terra prometida. Moisés sabe que o maior perigo não era Canaã.
O maior perigo não eram os inimigos. Ó, o cão entrou na igreja. Esse cão aí não faz mal. O maior problema não eram os inimigos, não são os exércitos, mas o maior inimigo era o esquecimento de Deus. Era o esquecimento de Deus. O cão, ele quer participar do culto, gente. Ele quer, vamos orar por ele. Quem sabe ele se converte. Aí ele vira um cão pastor. Muito bem. Então, qual que é a solução apresentada então no texto? Um discipulado geracional. Um discipulado que passa então de pai para filho. E isso é extremamente importante porque Deus, ele nunca trabalhou individualmente. Você consegue analisar desde Gênesis, a aliança, ela possui sempre a dimensão familiar. Perceba, Deus chamou Abraão. Deus promete abençoar famílias através de Abraão. Israel se forma a partir dessa família. Deus ordena então o ensino contínuo. Ensinem aí, vão inculcando na cabeça dos filhos. O povo cresce, Cristo chega, ele chama discípulos. Esses discípulos continuam o trabalho, a igreja se forma, e a igreja agora passa a discipular nações. Percebe que começou com uma família e se tornou um povo. Esse é o chamado. A Bíblia inteira, ela possui esse fio condutor, que é a verdade de Deus sendo transmitida fielmente, de geração em geração. Lembra que nós no tempo lá de Abraão, depois, quando Israel é formado, eles não tinham essa Bíblia bonitinha como a gente tem hoje. Lá a comunicação era oral. Então, eles repetiam o ensinamento muitas e muitas vezes. Você nunca se perguntou por que a Bíblia muitas vezes repete alguns trechos várias vezes? Você fala, nossa, quem foi o editor aí, né? Podia ter cortado isso aí. Ele repete tudo, porque era justamente isso, era a forma como era falado e ensinado. E essa repetição gerava o conhecimento, as pessoas gravavam. A verdade sendo transmitida. Deus instituiu a igreja como essa comunidade de discipulado. Discipulado, para quem não está familiarizado com o termo, é justamente esse seguir o mestre, seguir alguém. Nós somos chamados a seguir Jesus e somos chamados a levar outras pessoas também nessa jornada de seguir ao mestre, seguir Jesus. Lá em 2 Timóteo 1,5, a gente lê: recordo-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou a sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Aqui Paulo está falando para Timóteo, e ele faz lembrar a sua mãe e a sua avó, dizendo assim, eu sei que você tem bastante conhecimento, porque você foi educado pela sua mãe, pela sua avó, e você cresceu, e agora você está assumindo liderança, você está assumindo a igreja. Discipulado é esse passar adiante aquilo que nós temos vivido. O discipulado bíblico, ele nunca foi primeiramente público, ele sempre foi doméstico. Começa na nossa casa, começa no nosso lar. O discipulado no lar, ele não começa com técnicas, mas ele começa com devoção verdadeira. Sabe o que é isso? Quando ele fala ali, ouve, ó Israel, não é apenas uma declaração doutrinária, ouçam, é uma convocação para que o povo ame a Deus acima de todas as coisas, integralmente,
Não uma espiritualidade artificial e simples. Deus não aceita amor parcial, mas uma obediência, uma devoção por inteiro, um coração por inteiro. Mas daí a gente pensa, puxa, mas eu sou humano, eu não consigo amar a Deus dessa forma, de forma tão perfeita, de todo o coração, como é que eu faço isso? Aí nós encontramos Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa dele, o Filho perfeito que amou plenamente o Pai e o obedeceu em tudo, em nosso lugar. Lembra que a cruz era para nós? Ele assume em nosso lugar, obedecendo a Deus. Nós precisamos lembrar que Jesus discipulava os seus seguidores, os seus discípulos ali, caminhando, comendo com eles, viajando, convivendo. Ou seja, o discipulado que nós encontramos na Bíblia, ele sempre foi relacional. E Jesus está nos ensinando aqui, quer amar o Pai de todo o coração, obedeça-o, como eu obedeci. Quer amar ao Pai plenamente, faça o que eu fiz. Ensine no caminhar, juntos, na relação. Não é apenas uma transmissão de conteúdo, mas é uma convivência que transforma. Tem um educador cristão que lá no final da década de 80, início da década de 90, ele dizia, ele é o Howard Hendricks, ele dizia, você pode impressionar à distância, mas só impacta de perto. Você pode impressionar à distância, mas impactar somente de perto. Ou seja, o discipulado ele acontece nessa convivência. Os filhos observam os pais. Os filhos analisam as conversas dos pais. Eles veem as nossas reações. Eles percebem as nossas prioridades. Então não se assuste com algum comportamento que você vê no teu filho, tá? Certamente ele pode ter aprendido com você. Meu Deus, é verdade. É verdade. Ah, não, mas tem influência da escola. Tem também. Mas o primeiro que influencia ele são os pais, desde muito pequenininho. De repente você está em casa, e isso já aconteceu lá em casa, né? Eu não sei por que meu filho fala alto desse jeito. Aí eu olho assim e falo, Você acabou de falar alto. Você não sabe por que ele fala alto desse jeito? Ele só copia. Ele só repete aquilo que ele aprende vendo você fazer. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o sermão mais forte que você pode pregar não é aqui nesse púlpito, mas é lá dentro da sua casa. É vivido na rotina, no seu almoço de família, no seu tempo de janta. É lá. O discipulado ele precisa ocupar um lugar central na tua casa. Porque se ele não começar lá, em Deuteronômio aqui, Moisés, ele não está incentivando uma superstição religiosa, né? Mas ele está ensinando ali a centralidade absoluta, quando ele diz, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A linguagem aqui é profundamente simbólica. A mão representa o quê? Ações, as suas ações. Aquilo que você faz, as suas práticas. Os olhos ou a testa representa aqui os seus pensamentos.
a visão de mundo, a consciência. As portas da casa, elas simbolizam o ambiente cotidiano da família. Ou seja, a palavra deveria governar o seu pensar, deveria governar o modo como você vive. Mais tarde, sim, a gente viu os judeus transformando isso em algo bem visível, né? Quando eles aplicam o uso dos filactérios, né? Não sei quantos já viram os judeus, né? Usando umas amarrações na mão, um quadradinho na testa, não sei quantos já viram em filmes ou em noticiários, assim, eles usando. É exatamente em cima disso aqui. O objetivo não era que a pessoa use isso, mas aquilo para o povo judeu era simbolizando exatamente isso. Que as mãos simbolizam o seu agir, o seu praticar. A testa, os olhos, o modo como você age, né? O modo como você pensa, o modo como você aplica na sua vida todo o conhecimento adquirido. Deus estava ensinando que a aliança não poderia ficar restrita ao templo ou às cerimônias religiosas, mas precisava ocupar o centro da sua vida diária. Então, meu irmão, você precisa levar esse momento que nós temos aqui, dominicalmente, para dentro da sua casa. Você precisa levar todo esse movimento que é feito aqui para dentro da sua casa. Porque eu falei no início, né? Aquilo que não é prioridade para você, isso é sério, gente. Aquilo que não é prioridade para você, não será prioridade para os seus filhos. Aquilo que não é importante para você, você está ensinando para o seu filho que não é importante para ele também. Ai, meu filho não vai mais para a igreja, meu filho se desviou. Nós precisamos avaliar a maneira como a gente vive, as práticas que nós temos, os hábitos, as rotinas, prioridades, a nossa vida de devoção, para ver se ela está alinhada com aquilo que o Senhor quer de mim. Porque é assim que eu vou impactar as novas gerações, é assim que eu vou impactar as pessoas lá fora, é assim que eu vou impactar as pessoas dentro da minha casa. Quais são as tuas prioridades? Aliás, a grande questão não é se a sua família vai ser discipulada. A grande questão é quem vai discipular a sua família. Quem vai discipular? Porque ela o será. Talvez já está sendo, você nem percebeu ainda. A internet está aí discipulando muitos filhos. Ensinando coisas que talvez você não gostaria que ele estivesse aprendendo. Mas foi que chegou primeiro, né? Não foi você que chegou primeiro na vida do teu filho. Não foi você que começou o discipulado com ele. Tem muitos pais que terceirizam, né? Ah, não, eu vou deixar, meu filho está tendo aulinha lá com as crianças, né? Deixa que eles ensinam lá, está tudo certo. Não, meu irmão, está tudo errado. Se você acha que ali vai formar o teu filho, a fé do teu filho, aquele ali é só um pedacinho. Quanto tempo eles ficam ali? 40 minutos por semana. E quanto tempo ele fica com você? Quanto tempo os filhos passam conosco? Quanto tempo dá, Luciano, um tempo de aula do começo? Dá umas 4 horas, mais ou menos? Umas 4 horas, né? De aula. Aquelas escolas que tem o período da tarde ainda, um pouco mais ainda, né? Olha quanto tempo o seu filho passa na escola. Se você ainda não se deu conta de que você tem uma missão enorme
gigantesca, que é discipular o seu filho, a sua família. Tenho péssimas notícias. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos nas nossas mãos uma missão que é grandiosa, é maravilhosa, nós apresentarmos Jesus para os nossos queridos, para aqueles que nós amamos. Que eu garanto, se eu perguntar aqui quem ama o filho aqui, a senhora ama seus filhos, dona Zina? Ama, né? Nós amamos muito os nossos filhos. Nós queremos o melhor para eles. E se Jesus é importante para você, por que nós não levamos esse mesmo Jesus para os nossos filhos? Talvez você diga, mas só eu que sou cristão na minha casa, ninguém mais é cristão na minha casa. Adivinha quem que é responsável por levar Jesus e abençoar a sua casa? A Bíblia fala que o marido incrédulo, ele é abençoado por Deus por causa da esposa que crê. Ou seja, basta uma pessoa ali dentro para que a bênção do Senhor alcance a todos, e aquele que não crê passe a crer. Eu disse uma estatística aqui, alguns domingos atrás, que a cada 10 jovens que entram na universidade, jovens cristãos, 3 permanecem na fé. A cada 10, 3, ou seja, 7 se desviam. Por isso nós precisamos fazer o nosso trabalho de casa, o nosso dever de casa. Nós precisamos estar preocupados. Vocês prestaram atenção nas músicas que nós cantamos aqui no louvor? Não sei quantos prestaram atenção na música que tocou no início da celebração, falando de família, falando da importância. Eu quero que a minha família seja um lugar de bênção. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de bênção, de harmonia. Mas como se o Evangelho nem faz parte da minha casa? Eu nem incentivo meus filhos a estar na igreja. Eu nem oro com os meus filhos. Nós precisamos discipular os nossos queridos. Talvez você possa, diante de todas essas informações, pensar: eu deveria ter começado antes. Eu falhei como pai, eu falhei como mãe, a minha casa está distante de Deus. Mas lembre-se que o Evangelho não é para famílias perfeitas. O Evangelho não é para famílias perfeitas. Porque o Evangelho do nosso Senhor, ela é esperança para famílias quebradas. O Evangelho é esperança para a minha família, que é cheia de gente imperfeita. Para a tua família, que é cheia de gente imperfeita. Para famílias quebradas, somos quebrados. A nossa esperança é Cristo, e é Ele quem restaura os pecadores, é Ele quem transforma os lares, é Ele que alcança gerações, é Ele que produz o fruto que parecia impossível. Talvez você olhe para a sua família, ou olhe para alguns parentes, algumas pessoas da sua casa que estão distantes do Senhor, e você acha, puxa, está perdido, não tem mais chance. E eu digo para você, não. Enquanto Cristo ainda não voltar, há esperança. Vamos clamar, vamos buscar. Eu estou cansado de ver testemunhos de pessoas que oraram até o último instante. Pessoas que oraram e nem viram a resposta das suas orações. E anos depois a pessoa foi alcançada com o Evangelho do Senhor Jesus e a sua família foi restaurada.
Existem muitos, não é 1, 2, 3 testemunhos, inúmeros testemunhos desse tipo. Por isso não desista. Por que nós temos o Desperta Débora aqui? Mães orando por filhos. Não é porque a mãe não tem nada que fazer no sábado, no último sábado do mês, elas vêm para cá. Não, porque é importante. É fundamental nós orarmos pela nossa casa. É fundamental nós orarmos pelos nossos filhos. Esposas orarem pelos seus maridos. Maridos orarem por suas esposas. É fundamental trazer oração para a mesa. Começar conversas espirituais. Ler a Bíblia com seus filhos. Ah, pastor, ler a Bíblia é muito complicado. Se é complicado para você, imagina para o seu filho. Que tal ler junto com ele? Que tal ler junto com ele? Aliás, essa deveria ser uma preocupação nossa, né? O que meu filho sabe de Deus? Quem é Deus para os meus filhos? Na hora do aperto, na hora do desespero, seu filho corre para quem? Quando você não está perto. Será que ele aprendeu que ele pode correr para um Deus que cuida dele todos os dias, em todos os momentos? Famílias que fazem discípulos não são famílias perfeitas, mas são famílias que decidiram dar espaço para Cristo dentro da sua casa. Você não precisa ser perfeito. A tua casa não precisa ser perfeita. Mas precisa sim ser uma casa que se rende ao Senhor Jesus. Precisa sim ser uma casa que coloca Jesus como prioridade. Precisa ser uma casa onde o Evangelho do Senhor habita. Eu acredito profundamente, meus irmãos, minhas irmãs, numa verdade que uma conversa sincera, ela pode mudar uma geração. Sentar para conversar, dar espaço para conversar, trazer Jesus para os nossos lares. Isso transforma gerações. Porque eu e você, nós vamos passar. Já já a gente não vai estar aqui. E o que vai ficar? O que vai ficar? Qual legado você tem deixado? Nós estamos falando hoje sobre famílias. Nós estamos falando sobre o nosso lar. Nós precisamos deixar exemplo de uma vida piedosa, de uma vida comprometida. Então eu quero que você saia daqui hoje pensando assim: a minha família, ela não é perfeita. E certamente, muito provavelmente, nunca será. Mas hoje, Cristo pode começar algo novo na minha casa, dentro da minha casa, transformando a minha família. O discipulado começa dentro do meu lar. A fé começa dentro da sua casa. A sua casa precisa ser um lugar de bênção. A sua casa precisa ser um farol. E farol, lembra do farol que fica na praia lá? Ele mostra o caminho para quem? Para os peixes? Não, o navio, né? Está passando lá, para ele saber onde que está.
Farol mostra, ó gente, caminha por aqui. A sua casa precisa ser esse farol para as outras famílias que estão se perdendo. Meu irmão, talvez você não esteja enfrentando uma luta terrível na tua casa. Glória a Deus por isso. Mas acredite, tem muitas famílias aí que estão sofrendo coisas que você nem imagina e que talvez estejam bem pertinho de você. Talvez a um muro de distância. E a gente não faz ideia, porque o nosso farol está apagado. Nós não estamos sendo farol no nosso bairro. Nós não estamos sendo aquele que vai mostrar para as pessoas, gente, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida que transforma. Eu posso te mostrar esse caminho, porque Ele tem transformado a minha casa. Nós somos falhos, mas Ele pode transformar, porque está transformando a minha casa, que é falha. Então a sua Ele também pode transformar. Eu quero encerrar essa reflexão dessa noite. Eu queria que... Chama as crianças lá, não sei se ela terminou, mas eu queria que as famílias estivessem juntas agora. O Estevão vai soltar ali uma música ali, daqui a pouquinho, daí ele, assim que ele deixar, Estevão, vem para cá também. Eu quero as famílias juntas. Se você está sozinho aí, junte-se com outro sozinho. Faça parte de uma família. Não fique só nesse momento. Nós queremos que as famílias estejam próximas. E eu quero que você tenha um tempo de oração com a sua família. Você vai começar orando aqui, mas essa oração não vai acabar aqui. Ela vai continuar durante toda a semana na tua casa. A gente prioriza tanta coisa na vida da gente, né? Mas isso que é fundamental, a gente às vezes não faz. A gente não dá valor. Então eu quero te convidar a reunir a sua família agora. E nós tenhamos esse tempo de... Senhor, restaura a minha família. Restaura as relações da minha casa. Senhor, o Senhor sabe que a gente não é perfeito. O Senhor sabe que, puxa, eu sou meio grosseiro, eu sou meio intolerante, sou meio carrancudo, sou meio egoísta. Mas Jesus, abençoe minha casa, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar com a minha esposa, me ajuda a melhorar com o meu marido, me ajuda a melhorar com os meus pais, me ajuda a melhorar com os meus filhos. É hora de nós nos posicionarmos e nós orarmos. Talvez você nem tenha mais filhos na sua casa, né? Os filhos já cresceram, já casaram, já saíram. Mas que tal você decidir continuar orando por eles? Senhor, guarda para que eles não se percam. Guarda para que eles não abandonem. Senhor, esteja onde os meus olhos não alcançam. Esteja com eles. Então, vamos reunir? Filho, venha, traz o André também. Pode soltar, o Estevão. E famílias, eu gostaria que vocês se reunissem agora para esse tempo de oração. Orem uns pelos outros. Aproveite, não perca tempo, tá? Nesse momento. Mas orem, entregue a sua família. Abençoa a sua casa. Fala, Senhor, habite com os meus filhos. Habite nesse lugar. Nós somos falhos, nós precisamos do Senhor.